Índia, o país mais sujo do mundo. Imagina que você está viajando para a Índia, sua primeira viagem, onde você quer conhecer novas culturas, paisagens grandiosas, sétimo maior país do mundo. Cara, realmente é uma viagem que você talvez deseje muito tempo. Você chega no seu hotel, você faz o check-in, você se aloja, e aí você descansa porque você de fato teve uma viagem muito longa. Só que tem um grande problema. Quando você abre a sua janela do hotel, você se dá de frente para uma pilha de lixos de até 5 andares, mais ou menos. Você sai para a rua e fica imerso no caos, né, que é o trânsito de lá. E aí você começa a ver as pessoas, as aglomerações, e essas pessoas começam a tossir como se fossem fumantes, sem até mesmo nunca terem tocado em um cigarro. Você está rodeado de barracas com situações extremamente precárias e você se vê ali forçado a comer nesses lugares que tem uma comida de fato duvidosa. Geralmente tem muito óleo, muito tempero picante e até temperos que a gente nem sabe o que é. Porém, a sua fome ela é muito grande e você precisa de fato escolher uma das melhores barracas ali locais e acabar pedindo um lanche diretamente. Só que nessas barracas você encontra, como eu falei, a mais agradável, e aí você acaba comendo algo que seu estômago ele não está acostumado. Olha o que acontece. Você simplesmente tem uma dor de barriga muito forte, você acaba ficando com uma diarreia, e você precisa voltar para o hotel e vai perder 2 dias da sua viagem. Pessoal, quando eu falo sobre isso, parece até exagero da minha parte. Até porque eu estou relacionando a Índia como um dos países mais sujos do mundo, se não ou mais, né? Só que existem relatos reais de pessoas que foram para lugares da Índia não turísticos e acabaram tendo todos esses sintomas porque acabaram se alimentando de uma dessas barracas. Mas se você pensa que apenas turistas, por falta de costume, passam por isso, é aí que vocês se enganam. Porque os próprios indianos que moram lá pelas regiões, eles criticam a falta de saneamento, a falta de realmente estrutura, e com isso eles acabam tendo que conviver meio que obrigatoriamente por falta de opção. Mas essas condições insalubres, ela tem raízes mais profundas do que até nós mesmos podemos enxergar. Sendo assim, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar por que a Índia é conhecida como um dos países mais sujos do mundo. Vocês conhecem o Monte Everest? Então, o primeiro lugar que eu vou mostrar para vocês da Índia é o Monte Everest de lixo, assim é conhecido. Assim é chamado o aterro sanitário de Ghazipur. Com certeza deve ser por conta do aterramento de lixo exorbitante que deve acontecer ali. E quando você olha para essa montanha de lixo, você meio que exemplifica tudo o que você enxerga na Índia de modo geral. O problema do Monte Everest de lixo é que ele não foi criado para poder se tornar esse um lugar de depósito fixo. Ele foi um depósito temporário para uma solução emergente que a Índia estava precisando na época. O problema é que ele acabou se tornando muito mais do que temporário. Toneladas e toneladas de lixo são levadas diretamente para esse depósito, e isso por toda a cidade da Índia. Mas lembra que eu falei para vocês que a Índia é um dos 7 maiores países do mundo. Então aí vocês têm uma noção daí o quanto de lixo é transportado para o Monte Everest de lixo. Para vocês terem ideia, como falado anteriormente, esse depósito ele era para ser temporário. O problema é que ele não se tornou temporário. E para vocês terem uma dimensão do tamanho, ele se equipara a mais ou menos 40 campos de futebol. E o pior é que a altura dele é considerado maior do que o Taj Mahal. Isso significa mais do que 65 metros totais. Todos os anos o aterro ele acaba pegando fogo por conta de N motivos, né? E ele acaba afetando pessoas que trabalham dentro desse depósito de lixo e perdem suas casas por conta de queimas de plástico e outros materiais químicos também. Só que quando você para pensar que em dias de calor e de fogo o cheiro ele acaba sendo maior, então deve ser um momento ali quase insuportável para quem mora ali pela região e até quem trabalha nesses lixões. Os poluentes gerados automaticamente contaminam a água e também o ar. E com isso acaba trazendo mais insalubridade para as pessoas que moram ali naquela localidade. Para vocês terem uma ideia, até quem mora na Índia tem medo de casar ou namorar com uma mulher de uma cidade de Ghazipur, por conta da insalubridade local. Olha que louco! Pois eles acreditam que mulheres com mais de 16 anos, eles não têm capacidade para poder gerar um filho saudável por conta da condição que eles vivem ali em Ghazipur. E quando eu falo para vocês que é completamente assustador esse local, eu quero que vocês lembrem que a altura média de lá é de 65 metros. E qual o outro problema? Quando esses depósitos eles pegam fogo, não existe bombeiro suficiente para poder chegar ao topo disso.
Cara, é assustador. Por isso, os bombeiros eles acabam apagando apenas os focos locais e acaba só evitando que de fato poderia se espalhar mais. É muito complicado. Quando esses incêndios eles são controlados, os catadores locais voltam para essas pilhas de lixo para poder tentar reaproveitar algum resto de plástico, algum material orgânico, material químico, e eles tentam vender para ganhar alguns dólares para que eles consigam sobreviver. E o pior é que às vezes esse valor que eles arrecadam é apenas para matar a fome, e é muito triste. Devido à ecologia terrível que esse local tem, para vocês terem uma ideia, é até difícil as pessoas que moram lá elas se recuperarem de algum problema de saúde que elas têm. E aí elas acabam adquirindo doenças que mutilam seus corpos e não tem tempo de recuperação, trazendo assim mais dificuldade para que você tenha uma vida normal nesse lugar. Certo, mas por que as pessoas não saem dessa cidade e vão para um lugar mais habitável? A resposta ela parece ser até óbvia e dura, mas existem pessoas que não têm recursos financeiros para sair de lá, então elas vivem aquilo. Muitos já nascem nessa pobreza e a família às vezes é catador de lixo há muito tempo. E eles acabam crescendo com essa ideia e não conseguem ampliar a sua visão sobre a Índia de um todo. Então eles vivem essa vida meio que monótona, é um círculo de modo geral, cuja a única fonte de renda é separar o lixo e tentar ter o mínimo para sobreviver. Outras pessoas simplesmente não se importam com isso e acabam aceitando que aquilo é uma realidade para sempre. Sim, os indianos infelizmente eles acabaram acostumando com isso e acabam achando que isso é algo simplesmente normal, e não é. Para muita gente, em muitos lugares do mundo, as condições que eles vivem é inaceitável. Por exemplo, existem estatísticas oficiais que 594 milhões de pessoas, isso equivale a 48% da população da Índia, eles acabam defecando nas ruas. Isso equivale a 65 milhões de quilos de fezes que são jogadas em rios, e ruas e poços. E você para analisar como é que é a saúde local de um ambiente assim. Por conta disso, existem ONGs como a Unicef que tentam melhorar a condição e saneamento básico desses locais apenas com a conversação com os próprios indianos, pedindo para que eles tenham consciência e entender que para poder fazer essas necessidades, você tem um local específico, um banheiro. Tudo bem, é fato que o Brasil não é um dos países mais exemplares quando se fala em quesito de saneamento básico. Mas você para analisar que 48% do Brasil hoje defecando ao ar livre, como é que seria nosso saneamento? Como seria a nossa saúde? Dá para vocês terem uma noção disso? Em 2015, o país da Índia, ele criou 22 milhões de banheiros privados em casas para que tentem regulamentar um pouco mais essa questão de saneamento. Mas as pessoas criaram hábitos e costumes de defecar no chão, na areia ali, eles adubam isso. O problema é que quando há sedimentação desses locais, eles acabam migrando para a água e automaticamente para o ar. E aí é que o problema começa. Esse fenômeno ele intrigou pesquisadores a entender um pouco mais sobre os banheiros domésticos. E a maior loucura é o seguinte, eles descobriram que para os indianos ter um banheiro em casa é algo anti-higiênico. No entanto, a defecação ao ar livre não é a única coisa que traz a Índia com a ideia de ser um dos países mais porcos do mundo. Outra coisa comum na Índia é o fato deles cuspirem. Esse é um hábito chamado Pan Masala. Essa é uma mistura tradicional da Índia que traz a ideia de refrescar um pouco mais a boca, o estômago, enfim, após as suas refeições. A ideia que isso traz é trazer como se fosse um enxaguante bucal. No entanto, os indianos eles começaram a misturar o Pan Masala com o tabaco, e isso faz extremo mal para a saúde, aumentando o risco de câncer oral e também até outras doenças também. Mastigar o Pan Masala, ele traz uma sensação de refrescor. O problema é que ele tem uma quantidade de saliva e acaba saindo num tom mais vermelhado, marrom, algo mais ou menos assim. E com isso, é muito comum na Índia você ver pessoas cuspindo essa saliva mais avermelhada, puxada para o marrom ali, trazendo muitas poças, isso em transporte público, nas ruas, em qualquer lugar, para eles isso é normal. Certo, digamos que agora a gente desistiu desse lugar muito ruim da Índia e a gente tenta melhorar um pouco porque cansamos de pessoas que defecam e cospem ao ar livre. E agora nos direcionamos para o centro da Índia, entre Nova Delhi ali mais ou menos. Por ser considerado um centro da Índia, você pensa que é um lugar melhor, até porque é mais evoluído e é o centro da Índia, não é? O problema é que quando você chega a Delhi, tá aí um dos maiores problemas. Você percebe que não houve alteração alguma.
Quando você traz a ideia para o Brasil, aqui o governo investe um pouco mais em lixeiras, em coisas assim. Só que existem catadores também que rasgam os lixos e jogam os lixos em qualquer lugar, acabam vendendo as lixeiras por alguns centavos, não é mesmo? Só que quando você compara com a Índia, cara, a Índia ela tem a maior poluição do mundo. Sendo assim, Delhi acaba sendo a cidade com maior poluição. Para vocês terem uma ideia, cientistas concluíram que ficar um dia em Delhi equivale a fumar 50 cigarros. Isso dá 2,5 maços. Para vocês imaginarem como é mais ou menos lá, existe uma rodovia próxima a Delhi que os motoristas tiveram que parar os carros, os caminhões, porque a fumaça era tão densa da cidade que eles não conseguiam enxergar à frente. Isso acabou resultando em um acidente que envolveu mais de 25 carros. Em comparação ao ar de países como europeus e também até os Estados Unidos, estima-se que o ar da Índia ele acaba sendo 20 vezes mais poluído do que esses países. O que significa que viver na Índia é como se você precisasse se isolar numa bolha, e evitar qualquer tipo de ar livre é a melhor opção. Mas fora a poluição produzida, existe um outro fator que também acaba piorando ainda mais a situação da Índia climática e também agravando ainda mais a situação deles. Eles têm a deficiência de queimar campos também. Todos os anos, essas queimadas de campos, ela acaba levando a fumaça das queimadas diretamente para a cidade, aumentando ainda mais o teor de poluição. Misturando-se com gases e poluentes que acontecem lá, agrava ainda mais a situação deles. Outro problema que tem é a comida de rua indiana. As pessoas parecem ignorar todas as leis e saneamentos básicos para poder ter uma boa higienização dos alimentos. Eles acabam produzindo tudo na hora. Com certeza você já viu algum vídeo de comida indiana sendo preparada e é bizarro. Existem milhões de vídeos que mostram pessoas fazendo esse tipo de comida e eles misturam a comida com a mão e eles colocam no mesmo óleo que parece que já está ali há meses. E não tem cuidado algum com a alimentação realmente do próximo. Mas isso não é o pior. O pior é você criar uma crise de diarreia local por isso. Essa negligência combinada com tanto de insalubridade que existe na Índia, coloca você em contaminação via mente por conta de germes e bactérias que você encontra em qualquer local. Quase intoxicado pelos gases de Delhi, você decide sair desse local porque já não aguenta mais aquilo e você quer criar uma nova experiência. E você acaba decidindo sair desse local e procurar uma das cidades mais antigas da Índia, que eles acreditam em Deus, e você vai para Varanasi. Vale ressaltar que essa é a capital espiritual deles. No caminho, você começa a sentir um cheiro tão forte e tão desagradável que nem se compara a Gazipur. Mas logo você tem a percepção do que causa aquilo. É haxixe, uma combinação de fezes e corpos queimados, tudo isso no mesmo local. Além de ser a capital mais famosa da Índia espiritual, ela é famosa pelo rio Ganges, que é o rio mais poluído do mundo. Na margem dos rios, existem corpos que são queimados por conta da sua religião local. Isso faz parte das crenças hinduístas e acabam trazendo esse caos também para o local. A cremação ela é uma forma vista como libertação da alma, do corpo, para que a pessoa que veio a óbito ela tenha uma vida espiritual livre após a morte. Por isso, dezenas de milhares de corpos são cremados e essas cinzas são jogadas diretamente ao rio Ganges. No entanto, devido à extrema pobreza, as pessoas não têm dinheiro para comprar nem lenha para fazer a queimação total dos corpos. Então dezenas de corpos meio queimados acabam sendo encontrados boiando no rio. Mesmo que milhares de cadáveres sejam jogados nesse rio, pasme, existem pessoas que ainda se banham nesse rio, que lavam suas roupas e até bebem dessa água. Devido às condições imundas e às indiferenças da população que vivem ali, doenças que a sociedade já erradicou há centenas de anos daqui ainda podem ser encontradas lá. Por exemplo, a hanseníase. Você sabe o que é? Ela é considerada como eliminada em diversos países, mas na Índia ela ainda ataca fortemente. Com cerca de 120 mil pessoas sofrem dessa doença por ano na Índia. O fato é, nem todos os indianos concordam integralmente com isso. Eles até queriam realmente sair daquilo ou tentar mudar suas condições do país e melhorar de alguma forma. O problema é que essas pessoas na Índia, elas são a minoria. Enquanto a grande maioria, eles são enraizados com costumes antigos e acabam fazendo da Índia um dos lugares mais sujos do mundo. Eles simplesmente não mudam a sua realidade. Embora os indianos sejam considerados muito limpos com seus corpos e sua alma, isso acontece completamente diferente fora de suas casas. O problema é,
que antes da industrialização e a globalização, todo lixo que era produzido, ele era biodegradável, ou ele se decompunha de forma natural. Por isso, na Índia, eles têm um costume muito feio de jogar as coisas no chão, porque eles eram comidos por vacas. E daí que vem o hábito que eles ainda possuem de descartar lixo em qualquer local ou jogar lixo no chão. Para eles é normal. O problema é que a mentalidade deles não ter mudado, os anos foram se passando e os lixos não se tornaram só biodegradáveis. Agora eles sofrem com metal, plástico, alumínio, e isso não se decompõe de forma rápida e nem as vacas comem. E aí é que o caos ele é reinstalado diariamente, porque como eles jogam lixo em locais errados, as vacas não conseguem comer, as pessoas não conseguem limpar, e no dia seguinte isso vai se tornando um ciclo vicioso. E isso acaba amontoando cada vez mais uma pilha enorme de lixo. E por fim, a última razão disso, ela provém muito da negligência do Estado. E eu poderia falar horas e horas para vocês sobre como o país ele poderia ser melhor. O país até exibe em jornais e revistas o quanto jogar lixo em rua ele é um fator muito ruim para o país, mas isso acaba se tornando insuficiente para os dias de hoje. Além disso, na teoria, existe multa que pune as pessoas que jogam lixo no chão e também descartam em locais errados, mas acaba sendo infelizmente só teoria. Para você ter uma ideia, a multa por jogar lixo no local errado, ela chega até $6. Só que isso é um valor muito difícil de ser atingido por eles, e acaba que os próprios indianos eles desconhecem até essa lei. Então, como vão mudar uma situação que os próprios indianos eles acabam negligenciando também? O Estado ele não pode ser completamente responsabilizado disso, assim como as pessoas também não. De uma coisa é certa. Se o Estado ele tomasse uma ocasião um pouco mais rude, talvez isso se tornaria um posicionamento extremamente melhor para que o descarte de lixo ele acontecesse nos locais certos. Mas se a própria população indiana, que chega em torno de 1,43 bilhões de pessoas, não decidem mudar, como simplesmente alguns políticos vão conseguir alterar a mente de bilhões de pessoas? Enfim, é uma realidade bem assustadora que, por sorte, não vivemos aqui. E o que nos resta é torcer para que a Índia ela dê a volta por cima e consiga alterar tanto só a mente dos indianos, como também auxílio dos políticos, para que esse caso ele melhore conforme o tempo. Se você chegou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, para que juntos consigamos descobrir mais lugares exóticos, lugares bonitos, países bons, países ruins, trazendo mais mistérios para a gente descobrirmos juntos. E trazemos todos os dias vídeos diferentes para que vocês consigam também ter um pouco mais de curiosidade sobre cada canto do mundo. Tamo junto, pessoal! Fui!